Então vamos lá, então só voltar um pouquinho. Você está falando de requisitos da relação de emprego. Eu acho que esse é o primeiro ponto que o empresário deve enxergar quando ele olha, vamos dizer, o empresário que tá olhando agora, tá assistindo o corte, ou tá assistindo o capítulo, ele tá pensando, putz, será que esse empregado, será que esse funcionário meu, será que vai dar trabalho? Eu tô com um contrato de PJ. Quais são, assim, os indícios que ele pode olhar e falar assim, putz, eu acho que esse contrato, esse cara vai dar trabalho, esse cara depois vai entrar com ação e tal. Se ele tiver com essa preocupação, de início, você deve analisar esses requisitos. Então, quais são esses requisitos aí? Explique novamente esses requisitos para que ele possa, para que quem está assistindo possa olhar para aquele funcionário e falar, pô, se está presente esses requisitos, então talvez vai pintar aí uma relação de trabalho, pode ser que eu tenha uma decisão desfavorável. Perfeito. Isso serve para você que quer contratar pessoas novas para trabalhar na sua empresa ou para que você está pensando naquela reformulação na sua estrutura atual. Quando a gente fala de contratação de autônomo ou de PJ, a gente tem que afastar essa relação do empregado. Como que a gente afasta essa relação do empregado? Para uma pessoa ser considerada empregado na Justiça do Trabalho, tem que estar presente quatro requisitos, que é o quê? Primeiro, a pessoalidade, significa que aquela própria pessoa tem que prestar serviço, a pessoa dela é fundamental na atuação da sua empresa, então ela não pode ser substituída, não pode ter essa troca de prestador. A questão da habitualidade, ela tem uma previsibilidade, uma repetição de prestação de serviço até certo ponto previsível na sua empresa, então não necessariamente a pessoa que trabalha de segunda a sexta, mas a pessoa que trabalha de segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, tem que ter essa repetição no tempo para que essa habitualidade seja caracterizada. A questão da subordinação, a pessoa que é o empregado, ele não tem autonomia para desempenhar o trabalho. Então ele bate ponto, ele tem horário certo para cumprir, se ele não vai, ele tem que entregar atestado. Se a figura do prestador, ele tem essa autonomia para, não, hoje eu não quero ir, não preciso ir, mas o trabalho vai ser entregue, então não tem problema nenhum, você já afastou esse requisito também. E o último é a onerosidade, que é você receber pela prestação de serviço. Por isso que trabalho voluntário não é considerado emprego, porque você não recebe pelo trabalho prestado. Afastou um desses 4 requisitos, não precisa ser os 4, mas um dos 4 requisitos, você afasta a figura do empregado. E aí, a partir daí, você já começa a agir com segurança na contratação. Então, você analisa, quando você é empresário, você tem que analisar o panorama geral primeiro. Desses 4 requisitos, eu consigo tirar um deles e continuar minha operação tranquila com essa pessoa? Puxa, consigo. Então, maravilha. Você pode fazer essa contratação como autônomo, como PJ, sem problema nenhum. Você já tem mais segurança. Então, basta tirar um deles. Consigo, então, ou a subordinação, ou a pessoalidade, ou a habitualidade, exatamente, porque ou a onerosidade. Para ser considerado empregado, são requisitos cumulativos. Então, os 4 precisam estar presentes para ser considerado empregado. Se você retirar um deles, ele já não é mais considerado empregado. Entendi. Mas aí, por exemplo, vamos pensar assim, ó, é a subordinação. Então, o cara segue ordem, eu dou a ordem lá e o cara segue. Mas se eu contratar, por exemplo, qualquer pessoa que eu vou contratar, eu vou ter que dar uma ordem. Claro. Qual que é a diferença de uma ordem? Eu dou uma ordem, eu quero que, sei lá, corte a grama. O cara não é meu funcionário, o cara que tá cortando a grama lá, mas eu dei uma ordem pra ele, então ele tá subordinado. Então, por exemplo, desse caso da subordinação, o que identifica? Porque, eu tô contratando pra fazer alguma coisa. Sim, claro. Direcionar a prestação de serviço minimamente é um poder que o contratante tem. Isso não tem problema nenhum. O problema é quando você começa a trazer isso muito direcionalmente. Então, ou a empresa ela tem um modus operandi, você vai contratar grama, mas beleza, eu quero que você use esse equipamento, você vai usar esses EPIs aqui, você vai chegar nesse horário, eu quero que você trabalhe nesses horários certos, você vai bater pontos, se você faltar, eu quero que você me avise, você me mande atestado. São essas questões que retiram a autonomia do prestador. Entende? Aí caracteriza uma subordinação da relação de trabalho. Exatamente, porque até o STF ele já entende que você pode terceirizar até a atividade fim. Então, por exemplo, se você tem uma loja de roupa, você pode terceirizar seus vendedores, sem problema nenhum. Só que como estão atrelados à sua atividade fim, a dificuldade que você vai ter vai ser maior em pejotizar esse comprovar que não tem relação de trabalho. Exatamente. Porque, querendo ou não, certas atividades demandam que a pessoa esteja religiosamente todos os dias ali. Então, você precisa tentar alterar a operação de uma outra maneira que acabe uma equiparando a outra. Você começa a colocar na balança. Qual é mais importante pra mim nesse ponto? É esse requisito ou esse? Não, eu preciso que a pessoa esteja aqui. Beleza, então vamos bater em outra frente
alterar essa estruturação em outra frente para que também seja desconsiderado o vínculo, entende? Entendi. Porque hoje em dia também a gente tem a questão da subordinação estrutural, né? Que basta a pessoa estar estruturalmente subordinada na empresa. Então, por exemplo, elaborando relatórios, a pessoa que usa crachá, usa uniforme da empresa. Então, ela está estruturalmente inserida no ambiente daquela empresa, o que pode também ser considerado uma subordinação. Então, quanto mais a gente consegue afastar isso, e a subordinação é o principal requisito que quando a gente fala de pejotização, geralmente é um requisito que não pode estar presente, justamente por essa questão da autonomia. Porque quando você pensa em pejotização ou contratação de um autônomo, você está contratando o trabalho pronto. Você não tá nem aí para como ele vai fazer, onde vai ser feito, de maneira que vai ser. Você quer que a pessoa entregue aquele fim que você contratou ela, independente da maneira que ela venha a fazer. Se você consegue internalizar isso na sua empresa, pronto, você matou um grande do problema. Entendi. Gostou do corte? Veja mais.